A cintilografia é um exame de imagem que auxilia o médico nos mais diversos diagnósticos. Nós já conversamos aqui em outro vídeo do canal sobre a cintilografia de tireoide. E volta e meia alguém me questiona sobre o preparo do paciente para a realização desse exame. Eu sou a Vivi, biomédica e mestre em fisiologia humana, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o que é necessário para o preparo do paciente que irá fazer essa cintilografia de tireoide, o que pode comer e o que não pode comer. E aí, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam gostando dos assuntos que estão sendo abordados aqui no canal. Antes de qualquer atividade, como normalmente eu costumo solicitar para que você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça favor de se inscrever e clica no sininho que está logo do lado da inscrição, para que assim você seja notificado quando algum vídeo novo vai ao ar aqui no canal, ficando assim mais ligadinho aqui conosco. E então vamos dar início aqui ao nosso assunto de hoje, falando sobre a cintilografia. Inicialmente eu quero trazer para vocês que a cintilografia é um exame de imagem que busca analisar a função do órgão que está sendo analisado. No caso hoje, nós vamos falar novamente sobre a cintilografia de tireoide, então é para analisar a função da sua tireoide, não servindo para analisar a anatomia. Então, se o médico quiser verificar alguma questão de anatomia sua, ele vai pedir um outro exame de imagem. A função das suas células será mostrada através da cintilografia de tireoide. Ela normalmente é solicitada para verificar qual é a causa de um possível hipertireoidismo, né? O hipertireoidismo, ele pode ser originado através de vários processos diferentes que acabam gerando uma falha na atividade normal da glândula da tireoide. Então, para o médico saber qual vai ser o tratamento correto, para ele saber como ele vai fazer essa intervenção no paciente com hipertireoidismo, ele pode solicitar sim, ele deve solicitar a cintilografia da tireoide. Eu não vou trazer aqui exatamente como o exame é feito, mas o que vocês têm que ter claro é que será administrado um iodo radioativo, né? Os nossos hormônios da tireoide, eles são formados, produzidos a partir de moléculas de iodo. Então, será administrado para esse paciente iodo radioativo antes do exame ser realizado, para que assim a tireoide capture através das suas células esse iodo, e por ele ser radioativo, lá na imagem vai aparecer fosforescente as regiões onde foi absorvido esse iodo. Então, com isso deve ficar claro que o iodo radioativo ele vai competir com o iodo circulante que estiver no organismo. Por isso que o paciente deve, uns dias antes, começar a diminuir o consumo de alimentos que possuem iodo, para deixar a sua tireoide com sede de iodo, vamos falar nesse termo, né? Ela vai ficar muito necessitada de iodo, e assim, quando for administrado o iodo radioativo, ela vai capturar a maior parte desse iodo radioativo, fazendo assim com que a imagem também fique mais clara, mais fácil para o seu médico fazer a leitura correta da função da sua tireoide. Em muitos casos, os pacientes ficam com inúmeras dúvidas quanto a este procedimento. E em alguns casos, os próprios médicos e profissionais da saúde não conseguem explicar como realmente proceder. Algumas vezes os médicos deixam as explicações para o centro de imagem, onde será feito o exame, e esses do centro de imagem muitas vezes acabam esperando com que o médico explique, e aí o paciente fica no meio disso sem saber o que fazer, sem saber que precisa de um preparo. Então, se esse for o seu caso, se você está com dúvidas, o que posso comer, o que não posso comer antes desse exame, continue aqui no vídeo, que eu já vou trazer alguns alimentos que podem e que não podem ser consumidos.
referente a alguns tratamentos que já estão em andamento, né? Em muitos casos, o paciente que vai fazer esse exame, ele já pode estar fazendo alguma administração de iodo através de medicamentos. Então, a suspensão de medicamentos, ela precisa ser feita pelo médico. Aqui eu não estou dizendo que você tem que parar com o seu remédio. Normalmente é solicitado, mas quem precisa fazer essa solicitação, né, são os profissionais, tanto da parte que vai fazer esse seu exame ou o seu próprio médico. Mas além disso, né, além dessa administração de iodo através de medicamentos, nós temos a absorção através da alimentação. Então vamos ver quais são os alimentos que você deve ficar longe até fazer esse exame e quais você pode comer livremente. Primeiro, quero trazer aqui o sal. Você não deve consumir nos alimentos aquele sal comum que é iodado. Você deve buscar o sal não iodado. Existe o sal não iodado e você deve ir atrás desse sal. Você não encontrou esse sal disponível, talvez na sua região, na sua cidade, enfim, você vai colocar menos sal na sua comida. Porque o nosso sal aqui no Brasil, ele é, na maioria, iodado. Por causa de toda aquela questão que eu já falei em outro vídeo, que eu vou deixar o card dele aqui em cima, que fala sobre a questão do bócio. Eles acabaram fazendo essa associação do iodo com o sal, para que assim a maior parte da população, ou todas as pessoas, tenham acesso, já que o sal, ele é um componente do alimento e é mais acessível a todas as classes. Além do sal, peixes, né? Se você costuma comer peixes de água salgada estão proibidos por esse período, tá? Você pode consumir peixes de água doce. Em relação às carnes, você pode consumir carne fresca, tá? Nada de embutidos, nada de congelados. Leite e seus derivados também ficam na lista que não se deve comer antes de realizar esse exame da cintilografia de tireoide. Você pode, por outro lado, consumir o leite em pó durante esse período, se esse leite fizer muita falta. Senão, você pode também deixar de consumi-lo durante esse período. Então, como antes eu comentei do sal, muitos devem ter pensado, mas eu posso então temperar a comida de outra forma? Sim, mas nada de temperos prontos, tá? Ketchup, mostarda, aqueles caldos prontos não deve ser utilizado nesse momento, nesse período. Você pode utilizar sim temperos naturais. As frutas, você não deve consumir nenhuma fruta que seja da coloração vermelha, também doces com corantes vermelhos, tudo que tiver essa coloração vermelha, você não consuma. Comidas que foram feitas à base de ovo, porque a gema do ovo, ela contém iodo. Em compensação, a clara do ovo pode ser consumida, isso é muito interessante, né? Óleos também, óleo de soja, óleo de coco, são óleos que não devem ser consumidos nesse período. Então, vocês podem ver que o paciente que tiver que passar por esse exame, ele não vai precisar ficar em jejum 15 dias. Ele não vai precisar ficar consumindo só água. Ele pode sim ter uma alimentação bem diversificada e ao mesmo tempo que não cause nenhum problema para que esse exame seja feito. Esses alimentos todos que eu descrevi agora, eles não foram tirados da minha cabeça, tá? Eles foram retirados de um site onde é explicada essa preparação do exame. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vocês podem clicar nesse link, vocês vão ser direcionados para a página desse site e lá vocês vão ver outros alimentos, ainda que eu não tenho como citar todos, mas vocês vão ver que existem outros alimentos, é tudo separado numa tabelinha, está tudo bem descrito para que você possa ficar despreocupado e fazer esse exame tranquilamente. Claro, hoje aqui no vídeo eu quis abordar mais a questão de alimentos, tá? Mas para a realização desse exame, principalmente as mulheres, precisam ter, de certa forma, um cuidado a mais, porque nos esmaltes, nas maquiagens, na tinta de cabelo, né? Esses são químicos que possuem muitas vezes moléculas de iodo na sua fabricação, na sua composição, e isso vai ser absorvido, tá? Então tem que ficar atento com isso também. Nesse mesmo site que eu acabei de indicar, que
que o link está na descrição. Você também tem acesso a essas outras observações que devem ser seguidas para que não gere nenhum interferente no seu exame. E agora que nós estamos nos encaminhando para o final desse vídeo, eu já quero pedir que, se as informações aqui nesse vídeo te ajudaram de alguma forma, não esquece de curtir, de clicar no botão do gostei. Isso é muito importante aqui para o canal, aqui para o vídeo, e querendo ou não, um feedback de vocês para mim. E uma questão importante que pode ter surgido aí na cabeça de vocês que estão me assistindo é a questão do: e se eu não fizer isso, o que vai dar de errado no meu exame? Vivi, eu esqueci completamente do meu exame e comi normalmente todos os alimentos que costumo consumir. Não me detive nessa questão de que se tem menos iodo, se não tem iodo, ou se tem iodo. Então não faço ideia como está a minha absorção de iodo. O que vai dar errado no meu exame? Bom, você não tem risco de vida se isso acontecer, tá? É a primeira coisa. Porém, o seu exame pode sim dar alterado e mostrar uma coisa que você não tenha, né? Que é o fato de que a sua tireoide provavelmente não vai absorver o iodo radioativo. Ela não vai absorver o iodo radioativo e aí a sua imagem vai ficar fraca, não vai ficar nítida. Vai parecer que a sua tireoide não está com uma boa função, porque não está absorvendo o que lhe foi administrado. Mas o mais importante de tudo é quando você chegar para fazer o exame, ou se você se ligou disso uns dias antes, entre em contato com o local onde você vai fazer esse exame. Você liga lá na clínica de imagem, onde vai ser feita a sua cintilografia, e fala com algum profissional que possa te dar alguma indicação do que seguir. Se você vai precisar remarcar esse exame, se você pode fazer desse jeito, ele põe uma observação lá para o médico depois entender na hora de fazer a análise, né? Para que ele não interprete de uma forma errada o seu exame. Então, o importante sempre é você esqueceu que tinha que cuidar da alimentação, ou questão das maquiagens, das tinturas, né, que eu comentei anteriormente, ou até a questão dos medicamentos. Você tem que informar o profissional. O profissional, ele precisa saber o que aconteceu nesse período, porque senão ele vai fazer o exame achando que você seguiu tudo certinho. E aí ele vai partir desse ponto para fazer a análise. E muitas vezes a análise pode ser interpretada de uma forma errada porque o paciente não deu as informações corretas para os profissionais, tá? Então lembrem-se disso. Você esqueceu, tudo bem. Pelo menos avise o profissional para que ele saiba também e saiba da melhor forma como agir nessa situação. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.